Amém? Sabemos que a palavra de Deus, ela nos dá um ensino muito importante. A Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Então nós sabemos que primeiramente na nossa vida deve estar Deus. Deus, Ele deve estar em primeiro lugar na vida de cada um de nós. Deus, Ele não pode ser deixado de lado. Deus, Ele não pode ser deixado como segundo ou terceiro plano na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina diferente. Ela diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando a gente busca ao reino de Deus, em primeiro lugar, colocando Deus na frente da nossa vida, tenha certeza que tudo dará certo e Deus vai abençoar aonde você colocar sua mão e a planta dos seus pés. Mas primeiro tem que colocar Deus, tem que colocar Deus nesse projeto, tem que colocar Deus dentro desta casa, tem que colocar Deus dentro deste lar, tem que colocar Deus sobre a família, tem que colocar Deus sobre o negócio, porque Deus está na frente, tudo dará certo em nome de Jesus. Mas primeiro temos que buscar a Deus. Porque muitas das vezes a gente está fazendo as coisas de qualquer jeito. Muitas das vezes a gente está fazendo as coisas de qualquer maneira. Muitas das vezes a gente está fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem orar a Deus. Sem orar a Deus e pedir para Deus confirmar se é da vontade do Senhor que esse negócio se realize. Porque quando a gente coloca Deus, quando a gente busca Deus na oração, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, amanhã ou depois, Deus, Ele vai dar a resposta para você sobre algo que você está orando. Mas Ele só vai dar a resposta se você orar, buscar a Deus em oração, buscar a Deus na palavra e buscar a Deus na vida de jejum e oração. Tenha certeza que Deus, Ele vai descer dos altos céus e vai dar a resposta que você precisa em nome de Jesus, para a glória de Deus. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas não dão errado. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas dificilmente vão dar errado. Sabe por quê? Porque você e eu, nós estamos pedindo orientação, sabedoria, direção, entendimento, instrução, sabedoria, direção, entendimento, aquele que pode nos ensinar o caminho certo para nós alcançar a vitória da palavra do Senhor Jesus. Mas não podemos se esquecer de Deus. Não podemos se esquecer do Senhor. Não podemos
esquecer de Deus. Quando Deus abre a porta, muitos se esquecem de Deus. Quando Deus começa a abençoar, muitos abandonam a Deus. Quando Deus começa a prosperar, muitos abandonam a Deus. Quando Deus abre a porta de emprego, muitos deixam a Deus. Quando Deus dá um casamento, muitos abandonam a Deus. Quando Deus abre porta no estudo, na faculdade, muitos deixam Deus de lado. Mas essa noite a gente vai lembrar do Senhor e agradecer tudo aquilo que Ele tem feito e vai continuar fazendo por causa de nós. Mas Deus, Ele não pode ser deixado de lado. Deus, Ele não pode ser trocado por um casamento. Não, porque o primeiro lugar do casamento tem que estar Deus no meio para abençoar. Deus não pode ser trocado por causa de filho, por causa de pai, por causa de mãe. Não, Deus tem que estar no meio do pai, da mãe, do filho, para Deus continuar abençoando a família. Deus não pode continuar sendo trocado por emprego, porque maior que emprego é o dono do ouro e da prata, que é o Deus que a gente serve. Deus não pode ser trocado por estudo e faculdade, porque se estamos ali, foi Deus que nos colocou. Mas a gente não pode, jamais deve se esquecer de Deus. Porque nós sabemos que Deus, Ele tem sido lembrado só na hora do aperto. Deus, Ele tem sido muitas das vezes só lembrado do nome dele na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da luta, na hora do aperto, na hora da perda. Muitos se lembram de Deus, só podem pedir ajuda a Deus, oração em favor dele ou dela, em nome de Deus. Mas eu quero dizer que nós temos que lembrar de Deus a todo momento, a toda hora, seja momento bom ou ruim. Não devemos deixar Deus de lado e se esquecer de Deus, porque ai de mim, ai de nós, se não fosse Deus na nossa vida. Ai de mim, ai de nós, se não fosse Deus na nossa vida. Alguém diz: eu trabalho porque tenho saúde. É verdade, trabalho porque tenho saúde. Mas se Deus não der saúde, como é que vai trabalhar? Aí alguém diz assim: mas eu só como, só que eu como cada dia porque trabalho. Mas eu quero dizer a verdade, mas só trabalha porque Deus dá saúde e só tem porta de emprego, porque foi Deus que deu essa oportunidade. Mas a gente não pode se esquecer do Senhor. Se eu correr atrás, Deus não vai me ajudar, é verdade. Nós temos que correr atrás para Deus ajudar, mas quando Deus ajudar, nunca esquecer de agradecer o que o Senhor fez por cada um de nós. Não devemos, meu irmão, se esquecer de Deus em momento algum da nossa vida. Deus não pode ser esquecido. Deus não pode ser deixado de lado. Deus não pode ser esquecido. Deus não pode ser deixado de escanteio. Deus não pode ser deixado para segundo ou terceiro plano. Deus não pode ser deixado para amanhã, para depois de amanhã. Jamais. Tudo na nossa vida que a gente for fazer, coloque primeiramente Deus na frente para Ele tomar direção de todas as coisas e tirar tudo que atrapalha da frente, porque só Deus é quem pode tirar, em nome de Jesus. Porque sem Deus é assim, meu irmão, minha irmã. A gente diz: ai meu Deus, ai de mim se não tiver meu pai. Mas maior que o pai é o Pai do céu chamado Deus. Ai de mim se não tiver minha mãe. É verdade, mas maior do que a mãe da terra é o Deus que é o Pai do céu, que cuida de todos nós. Ai de mim se eu ficar viúvo, se
Se eu ficar sem meu esposo, se eu ficar sem minha esposa, o que será de mim se eu ficar sem meus filhos? Mas ai de mim é se eu ficar sem a presença de Deus. Porque até hoje a gente passa sem a mãe, muitas das vezes, quem não tem mãe mais, sem o pai, quem tem pai mais, sem o marido que às vezes faleceu, sem filho que às vezes faleceu. Pode até passar e está passando, mas não pode passar sem a presença de Jesus na vida. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente não tem Deus na vida, quando a gente não tem Deus na nossa vida, logo, digo sem medo de errar, o inimigo da nossa alma, chamado diabo, que está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, destruir. Só não destrói porque a Bíblia diz que nós somos cobertos debaixo do sangue de Jesus, e o sangue de Deus está ao redor da nossa vida, e é Deus que nos guarda. Mas se nós não tiver Deus, o que é que ele me coloca na nossa mente? Pulo da ponte, não é assim? O que é que ele coloca na mente? Toma veneno, não é assim? O que é que ele coloca na mente? Vai beber veneno, vai tomar chumbinho, vai botar a corda no pescoço para enforcar, é assim? Mas quando esse pensamento vem na vida de quem tem Deus no coração, de verdade, serve a Deus, ele diz em nome de Jesus Cristo, pensamento contrário, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento negativo, eu te repreendo em nome de Jesus, porque maior é Deus que está sobre a minha vida para me garantir vitória e solução para o meu problema. Mas quando a gente não tem Deus, é isso que ele me coloca, faça isso, faça aquilo. Mas quando a gente tem Deus, ele diz, clame a mim e diga assim, maior é o que está na minha vida, Deus, do que aquele que está no mundo. Maior do que o meu problema é Deus. Maior que a minha enfermidade é Deus. Maior que a minha luta é Deus. Maior que a minha prova é Deus. Maior que a minha tristeza é Deus. Maior que a minha angústia é Deus. Maior que a minha aflição é Deus. Maior que o meu problema é Deus. Então, se a gente tem Deus e busca a Deus, Ele nos abençoa. Mas que a gente guarde esta rara palavra, que a gente, minha irmã, não esqueça de Deus, mas que Deus sempre seja em primeiro lugar na nossa vida. Porque tem gente colocando o filho acima de Deus. Tem gente colocando esposa acima de Deus. Tem gente colocando emprego acima de Deus. Tem gente colocando estudo acima de Deus. Tem gente colocando faculdade acima de Deus. Tem gente colocando filho, filha, tia, tio, mãe, pai acima de Deus. Mas Deus diz na palavra, não dá e não divide a sua glória com ninguém. Deus não dá e nem divide a sua glória com ninguém, porque o primeiro lugar é dele, sempre foi dele e vai continuando sendo dele para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A nossa diaconisa vem orar pelo espírito de oração e depois eu louvar a Deus com hino e depois a senhora volta para encerrar o trabalho desta noite. Amém? Vamos gastar o tempo que é proposto aqui, em nome de Jesus. Vamos cumprir o horário. Deus abençoe pela vida daqueles que vieram e Deus abençoe aqueles que não puderam estar aqui presente aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar com a nossa diaconisa Valinha nessa noite para os de oração. Depois eu volto com a Deus. Depois a senhora vai trabalhar. Amém? Amém, Jesus. Quero descansar um pouco a voz, que gasta muito. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja